Olá, amigos, tudo bem? Hoje é domingo e eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem também, pensamento que eu tive de ontem para hoje, né? Eu creio que será edificante para nossas vidas, né? O que eu gostaria de falar é sobre foco. Você tem perdido o foco? O seu objetivo, o que você quer fazer? Você está se distraindo? Como está o foco? Como você tem se direcionado para os objetivos para os quais você quer alcançar? Eu vou ler uma passagem que está em Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui nessa passagem a gente entende que o alvo de Paulo era ser aperfeiçoado. Ele queria crescer espiritualmente, ser mais parecido com Jesus. Por que eu trouxe essa mensagem? Eu fiquei pensando nela, meditando nisso, no alvo, qual o alvo maior da nossa vida e se a gente tem perseguido esse alvo e se a gente tem se distraído no caminho. Aqui ele fala que ele prossegue para o alto, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Ele queria crescer espiritualmente, ser maduro na fé e ser parecido com Jesus. Então eu vou falar para vocês uma coisa. Ontem eu assisti um filme, né? Na TV, né? E nesse filme era sobre vingança. Eram umas moças adolescentes que passaram por uns problemas e queriam se vingar das pessoas que as magoaram, né? Então elas ficaram tão entretidas na vingança. Ai, o que eu vou fazer para me vingar? O que eu vou fazer? Se meter um monte de confusão. E é uma coisa que mostrou bem a maldade humana, assim. É um negócio até feio, sabe? Porque a gente sabe que acontece, né? Então é até triste de ver isso, né? Até na tela. Mesmo sendo uma obra de ficção, a gente sabe que existe esse tipo de coisa. Bom, o que eu quero falar é o seguinte. Teve um momento que a protagonista, né, a principal, ela foi chamada pela diretora lá da escola, né, que ela estudava, e a diretora falou assim, realmente você não foi selecionada para a faculdade que você tanto quer. Você tem alguma coisa a me dizer? Aí ela ficou muito assim, assombrada, porque era o que ela mais queria ser admitida nessa faculdade. Ela falou, não, é que eu me distraí e perdi o foco. Aí a diretora falou uma frase que eu fiquei pensando muito, até anotei aqui. Ela falou o seguinte, o que te distraiu valeu o seu futuro? Então, assim, você ficou distraída com uma coisa, aquilo era importante, valia o seu futuro? Veja só, um filme, né, aparentemente até meio, assim, era para adolescente e tal, mas olha só essa pergunta, o que te distraiu valeu o seu futuro? Então, eu gostaria de meditar nisso. Você vê que nessa passagem Paulo fala o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Então, às vezes eu fico pensando, o que tem feito com que a gente desvie o nosso foco, a nossa missão, a missão que Deus nos deu? O que tem nos distraído, né? Será que é como no filme, alguma coisa que a gente não consegue perdoar, a gente está ficando amarrado com o passado, não perdoa, não esquece, e às vezes até planeja algum tipo de mal, porque aqui ele fala que ele esquece as coisas que ficaram para trás. Então, assim, ele estava querendo só mirar o alvo, não queria se distrair. Então, eu gostaria de pensar o seguinte, o que é mais importante, né? E outra passagem ocorreu à minha mente enquanto eu estudava hoje. Está em Mateus 13, do 44 a 45. Diz assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Então, eu fiquei pensando, por que ele vendeu tudo que ele tinha, né? Ele vendeu tudo que ele tinha porque valia a pena, porque aquela pérola era de grande valor. E o reino de Deus é algo de grande valor. E
O que significa vender tudo? A gente pode entender como priorizar o reino, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, porque o reino de Deus é uma pérola de grande valor. Então, o que eu quero chamarmos, né? A mim, eu me incluo, claro, porque muitas vezes me vejo me distraindo com coisas menores, com, né, coisas que não valem a pena. E não colocando, não priorizando o reino e a minha missão, para que Deus me chamou. Para que Jesus te chamou? Você está seguindo esse alvo? Se você está meio perdido, peça para Ele, para Jesus, te colocar de novo na rota, no caminho. Peça para Ele te mostrar quais são as distrações e como você pode se livrar dela. Se for falta de perdão, perdoa, né? Se você tem ressentimento, tem mágoa, peça para Deus também ajuda e deixe isso para trás. Esqueça as coisas do passado e olhe para o alvo. Olhe para a sua missão. Olhe para o prêmio que Deus tem para você. Amém? Então, esta a mensagem que eu gostaria de compartilhar. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.